Olá, bem-vindo à Comunidade Adventista Central de Poá. Esses são os anúncios de nossa igreja. O Ministério de Tesouraria orienta: a melhor maneira para os membros devolverem os dízimos e entregarem as suas ofertas é pelo aplicativo Serve-me. Basta baixá-lo em sua loja de aplicativos e, sem cadastro, apenas com um e-mail, efetuar a adoração. Com isso, você recebe seu comprovante no seu e-mail, rápido e fácil. Caso tenha dúvidas, procure o Ministério de Tesouraria, que irá atender você da melhor forma. Não esqueça de inscrever-se no canal de YouTube da nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram As de Poá SP. O Ministério da Asa lança a campanha do agasalho. A ação envolve toda a igreja. Doe agasalhos, toucas, pares de meias, cobertores em bom estado. No dia 15/6, a data prevista para a entrega desses donativos junto à alimentação para quem necessita. Participe, doe amor. Chuvas fortes assolaram o sul do país nos últimos dias. A destruição em todo lugar. Possamos orar e agir, na forma de doação de dinheiro ou roupas e alimentos. Para doar valores, faça o Pix na chave da ADRA, mostrada na tela. A doação de alimentos e roupas podem ser realizadas por meio da asa local. Colabore com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quartas-feiras, em comunidade, nos reunimos para conversar e aprender. O tema Cartas para Deus, encontros de oração, nos leva a enviar a Deus nossos pedidos e agradecimentos. Se prepare e participe desses momentos de reflexão e comunhão. Aos domingos, teremos a série com o tema Afetados. Vamos abordar tanto a questão de sermos afetados por Jesus e como afetamos uns aos outros de maneira positiva. Domingo às 19 horas. Nossos cultos são gravados. Pedimos que em momentos de oração, ofertas, louvor não transite na nave, apenas se necessário. Antes de iniciar o culto, vá ao banheiro e encha sua garrafa de água. Agradecemos a sua atenção. Possamos, de mente e coração, cultuar a Deus. Seja um real adorador. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Preparação para o reencontro. Não é fácil, pois o mais esperado é que os filhos enterrem seus pais, né? Nunca, como pais, estamos preparados para perder um filho. Fabian, em especial, sempre foi um menino muito alegre e inquieto. Era um menino muito especial. Desenvolveu um caráter nobre e tinha um jeito muito amigável. E, lamentavelmente, quando poderia viver a flor da sua juventude, não está mais aqui, pois teve um aneurisma cerebral. A última atividade que Fabian realizou aqui nesta terra foi jogar futebol com um grupo de amigos. E isso foi a última coisa que ele fez. Não sei se alguma vez lhe ocorreu isso, mas meu filho partiu desse mundo fazendo o que mais gostava. Porque quando ele passou mal, estava no meio de uma partida. Depois já não podia fazer outra atividade, além de estar internado em uma clínica. O ano de 2021, pessoalmente, havia sido o ano mais difícil da minha vida. Porque nesse ano eu tinha também contraído o Covid e fiquei 14 dias no oxigênio. Meu filho era quem trazia para casa as medicações que precisávamos. Minha filha, que é enfermeira, me atendia em casa. Com 75% de danos aos meus pulmões, o mais provável é que eu necessitaria estar na UTI. Mas o Senhor preservou minha vida e não foi necessário. Logo, inclusive, tive um acidente por volta desse período. Um acidente automobilístico e nesse ocorrido não sofri nenhum dano, pois foi um acidente que envolveu outra pessoa que me levou a ser preso pela polícia. Então, em outubro, veio a perda do Fabian, né? Então foram 3 coisas consecutivas que em outras circunstâncias ou a outras pessoas que talvez não tenham a fé que possuímos em Deus, teria os destruído e gerado muitos questionamentos. Todos que estavam orando a Deus pediam um milagre. E eu sei, e estou convencida, pois esse é o Deus em quem acredito. Deus fez o milagre. Não era o que nós queríamos, mas sei que o milagre foi feito.
Não posso crer em outra coisa. Não creio em um Deus que ficou de braços cruzados enquanto via muitos de seus filhos clamando. Essa segurança eu tenho, que o milagre foi feito. E o principal milagre, que todos nós temos a possibilidade de ver, é que se Deus não o curou, o salvou. Essa é uma segurança absoluta. E qualquer coisa que ele não tenha arrumado em sua vida, sei que pediu perdão e Deus lhe deu a salvação. Nós, como cristãos, sempre temos essa fortaleza, agarrando-nos às promessas que o Senhor dá em sua palavra. É algo que você sente, e a primeira delas é justamente a consolação, que é dada pelo Espírito Santo. Como seres humanos e cristãos, sentimos as dores de perder um ente querido, mas enfrentamos de uma maneira distinta, em que não nos desesperamos, onde nos agarramos às promessas, onde o Espírito Santo é que pode te consolar. E mais ainda, sabendo e tendo a esperança que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro quando Cristo vier. Antes do Fabiano entrar na sala de cirurgia, eu disse: "Filho, estou ao seu lado. Quando você sair e abrir seus olhinhos, ainda estarei aqui, vou continuar aqui." E essa promessa permanece, sendo a que disse ao meu filho, que quando abrir seus olhos, lá vou estar. Então, cada vez que penso e lembro, digo: não, preciso estar pronta, porque prometi ao meu filho que quando ele abrir os olhos, eu estarei lá. Sou uma mãe, mas com um amor humano, imperfeito. E ainda assim posso dizer que amava meu filho com toda a minha alma. E apesar de tudo e da grande tristeza que sinto, acordo a cada dia agradecendo a Deus pelos 30 anos do Fabião, porque foram 30 anos lindos. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive
sem ti. Sem ti, Jesus. Amém. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é tudo, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é o nosso alimento e é o Senhor quem nos provê para que possamos devolver e ofertar a Ti. Aceita, por favor, os nossos dízimos, as nossas ofertas e aceita também o nosso coração. Entregamos porque é o Senhor que sabe conduzir e usá-los da melhor maneira. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua de pé, ainda em adoração ao nosso Deus, nós vamos louvar o hino Tudo por Ele. É tudo por Jesus Cristo, aquele que se ofereceu na cruz do Calvário para que eu e você estivéssemos aqui hoje, felizes, gratos, com esperança. Em oração e na palavra nós vamos seguir. É assim que diz a letra desse hino. É tudo por Ele. Vamos louvar. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa no nosso coração. E aqui, nossa igreja, diante dele nós estamos, então louve. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por Jesus Cristo. A ele a glória e o louvor, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração E na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão. E a nossa voz, e nossa voz com sons de glória, irá romper a escuridão. A igreja declara diante de Deus, diante dele. nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele.
nossa vida. E nossa vida é só por Ele. Amém. A Ele seja a glória, o louvor, o domínio, a direção da nossa vida pelos séculos dos séculos. Esse é o próximo louvor. Nós adoramos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele manda, a gente obedece. Ele diz, vai por aqui, nós vamos. É por isso que você está aqui hoje na casa de Deus, que o Espírito Santo te trouxe. E nós adoramos, nós louvamos a Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. As mulheres louvam. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Os homens louvam. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A igreja louva. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Adore, louve. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Ele cuida dos nossos caminhos. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Por isso nós adoramos, nós louvamos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Deus a glória. A Ele a glória, Pra sempre, amém. Toda a Deus a glória. a A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus seja louvado. Em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, diz assim, ó: assim Salomão acabou a casa do Senhor, de construir um templo assim como esse, é claro, bem mais glorioso, grandioso. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.
De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que sumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, versículo 14, grifa isso aí na sua Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, amém? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, nessa casa de oração, amém? Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, irmãos, este lugar. Você não está em qualquer lugar, você não está em qualquer solo. Deus escolheu e santificou esta casa, este lugar, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, em 2024, em 2025, eternamente. Este lugar é a casa de Deus. Nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração, todos os dias, amém? Deus seja louvado, porque você escolheu nessa manhã estar aqui na casa do Pai. Eu queria chamar o Alexandre aqui à frente, ele vai fazer a oração intercessora para nós. E nós temos na casa do Pai, nessa casa de oração, bendita casa de oração, alguns motivos para orar, para agradecer, para pedir. Eu vou elencar alguns deles aqui. Com certeza você deve ter algum que não esteja aqui, mas não tem problema, você está na casa do Pai. É hora de abrir o coração. Eu agradeço a Deus por mais um ano de vida. Eu e o Kleber está por aí, fazemos aniversário no mesmo dia, no dia 30. Mas não apenas nós fizemos aniversário esta semana, o André também. E se tiver mais alguém aí, tem mais alguém que está completando. Ah, é meu amigo aqui também, o Gui. Nós somos gratos a Deus pela vida. Jennifer também? Que legal, que bênção. Nós somos gratos a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nós somos gratos a Deus pela decisão do William, o filho da irmã Dulce que está ali, de se batizar e estar nessa casa. Irmã Dulce, suas orações estão sendo respondidas, porque a senhora está na casa de oração, a casa de todos os povos. Nós vamos pedir também, né? Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, teremos muitos pedidos. E eu peço pelo nosso irmão Hélio. Estive na casa do Hélio ontem. Ele está se recuperando ainda da dengue, e todas as outras pessoas que estão acometidas dessa doença. Eu peço pela mãe do nosso amigo Éder. Ele está lá hoje com ela em Ferraz de Vasconcelos. Ela não está nada bem. Vamos orar pela mãe do Éder. Vamos orar pela mãe e pelo pai do Luciano. O Luciano também está lá nesse momento cuidando da sua mãe. Vamos orar pelo João, que vai fazer uma cirurgia na quarta-feira, às 7 horas da manhã. É isso, Val? Quinta-feira, às 7 horas da manhã. Vamos orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com as chuvas. Pelos nossos irmãos que precisam de libertação pelos vícios. Existem pessoas na nossa comunidade que têm problemas sérios com vícios. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelas pessoas da nossa comunidade que estão desempregadas, precisando de um emprego, para o sustento, para cuidar da família. Eu queria te convidar a ficarmos de joelhos nesse momento, para que o Alexandre possa interceder por nós. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui agraciados pelas tuas misericórdias de ter nos concedido a oportunidade de entrar nos teus átrios e assim louvar o teu santo nome. Pai querido, sabemos que tu não habita em templos feitos por mãos de homens, mas assim, Senhor, como o Senhor respondeu Salomão ao construir o local de sacrifício de adoração a ti, nós estamos aqui com nossos corações felizes, é verdade, mas também com nossos corações contritos, porque nós somos pecadores e não merecemos, Senhor, adentrar na tua presença, a não ser pelo sangue e o Cordeiro de Jesus Cristo. Pai querido, te pedimos, Senhor,
Que o Senhor venha inclinar os teus ouvidos. Que o Senhor venha ouvir as nossas preces. Apesar de vir de lábios impuros, pecadores que nós somos, e nós somos cônscios disso, estamos aqui clamando a Ti para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que o Senhor venha, Senhor, atender os nossos pedidos, Senhor. Que o Senhor venha fazer com que o Teu Espírito Santo reine em cada coração aqui, que se dispôs a sair de sua casa para prestar culto ao Teu santo nome, porque a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder. Sabemos os tempos que nós estamos vivendo são dias maus, Senhor. Portanto, nós te pedimos cada dia mais que o Teu Santo Espírito faça-se presente em nossa vida. E assim possamos estar cheios do poder. E assim o inimigo não vai prevalecer sobre as nossas almas, Pai. Repreende ele para que ele não venha tomar conta do nosso lar, da nossa família, da nossa igreja, Senhor. Dos nossos irmãos que estão aqui hoje prestando culto em homenagem a Ti. Senhor, foram falados alguns nomes aqui que necessitam da Tua intercessão, que necessita, Senhor, do Teu carinho, do Teu amor. Que o Senhor possa atender, Senhor, não confiado nos nossos méritos, no mérito deles sim, mas confiado, Senhor, no sangue de Cristo, Senhor, confiado nos méritos de Cristo. Atende a nossa oração, inclina o Teu ouvido, Senhor, ouça as nossas preces, e assim, Senhor, sara as nossas feridas, sara o nosso coração. Nos ajude a estar constantemente ligado em Ti, que é a verdadeira videira, aquela que produz vida e vida em abundância. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos aos Teus pés, e mais uma vez te pedimos, escuta nossas orações, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Nós te pedimos isso, Senhor, confiados nos méritos de Jesus Cristo, o ressurreto. Amém, Senhor. Feliz sábado, igreja. Cada família que está conosco nesta manhã, que Deus realmente possa nos abençoar ao abrirmos a sua palavra, para compreendermos o seu querer, a sua vontade, para a vida de cada um de nós. Aos nossos amigos e irmãos que estão na rede social, também estejam conosco, atentos, para recebermos as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Conforme já vimos, toda a introdução desta mensagem, Deus tem escolhido este lugar para atender a sua oração, atender o seu clamor, suas súplicas e dar a você planos maravilhosos, respostas que você precisa para o seu viver diário. Nesta manhã eu quero falar aos irmãos sobre o equilíbrio da saúde na vida cristã. Uma necessidade premente de todas as famílias, de cada indivíduo, de cada pessoa neste mundo. O pecado, ele tem trazido sérias consequências a este mundo na área da saúde. E, consequentemente, também, a doença tem minado vidas, tem desfacelado famílias. Mas há um plano dirigido por Deus na sua palavra, uma orientação segura para vivermos bem, mesmo no mundo de pecado. Temos saúde e saúde em abundância. O que cada ser humano talvez não compreenda ou não se atenta é que as decisões de cada dia, no comer, no beber, no sono, no exercício físico, têm a ver com a nossa saúde. Talvez hábitos formados, decisões erradas, que são como sementinhas
plantadas, das quais cada ser humano vai colher os frutos no amanhã. E talvez com mais veemência na velhice. E nós precisamos estar atentos a essas orientações da palavra de Deus. Precisamos exercer, portanto, um equilíbrio, um domínio próprio sobre o nosso ser, sobre as decisões que tomamos no comer, no beber, no dormir, no exercício físico. E como Deus tem orientação na sua palavra nesse sentido. Nós vamos abrir nesta manhã a palavra de Deus, juntamente com o Espírito de Profecia, para compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como Ele tem nos orientado neste aspecto. Eu quero convidar os irmãos para que abramos a palavra de Deus no livro de Jó, no seu capítulo 5 e o versículo 2. Jó, capítulo 5 e o versículo 2. Com a palavra de Deus aberta, vamos pedir a bênção de Deus, mais uma vez, a unção do seu Espírito, para compreendermos a sua vontade. Pai querido, aqui estamos como teus filhos, como indivíduos, como famílias, para ouvir a tua voz nesta manhã através da tua palavra. As orientações que tens a nos dar através do Espírito de Profecia, para termos uma saúde equilibrada, com vida em abundância, embora no mundo de pecado. Esteja conosco, dirija-nos, em nome de Jesus. Amém. Jó 5, verso 2. Porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus é o autor de todo o domínio, de todas as coisas. E se nós precisamos de domínio, de um equilíbrio na nossa vida, nós precisamos também ter a Deus como esta fonte. Estando ligado a Ele, através da sua palavra, da comunhão diária, da oração, da busca de sabedoria para a vivência no dia a dia, nós vamos receber o domínio que pertence a Deus, o equilíbrio necessário para termos boas escolhas, para plantarmos boas sementes e então alcançarmos as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Ainda aqui em Jó, no capítulo 37 e o versículo 16, Jó 37, 16. A palavra de Deus nos chama a atenção para o equilíbrio das coisas divinas. Jó 37, 16. Tu tens notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Se estivermos atentos aos corpos celestes e vermos como eles não se chocam, como eles não caem de onde estão, mantendo o seu perfeito equilíbrio, seu perfeito funcionamento, por guia, por orientação pela palavra de Deus. Vocês estão vendo aí uma imagem interessante. Uma carroça com rodas diferentes, não? Rodas quadradas. E duas pessoas num esforço tremendo para conduzir esta carroça. Podíamos tirar muitas lições desta imagem, mas uma delas, pelo menos, que eu gostaria de tirar, é que esta carroça pode representar nosso corpo. E dentro desta carroça estão as rodas corretas, redondas, que são os planos, são as orientações, são os conselhos divinos para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós, para termos saúde e saúde em abundância.
E parece, pode permanecer com esta imagem ainda. E parece que temos feito um esforço tremendo para manter nosso corpo de maneira errada, puxando com rodas quadradas. Quando as rodas corretas, os planos divinos, as orientações dadas por Deus, não têm sido dado atenção por cada um de nós. Nós vimos que aqui em Salmos 37:16 há um equilíbrio de tudo aquilo que Deus criou. E o nosso corpo também, que é templo do seu Espírito, habitação do seu Espírito, também deve viver em equilíbrio. Mas como nós podemos pôr o nosso corpo em equilíbrio? Olhando ali no dicionário, esta palavra equilíbrio, encontramos, entre algumas definições, uma posição estável de um corpo, sem oscilações nem desvios. Essa palavra me chama a atenção, né? Sem oscilações. Algo que está perfeito. Como duas balanças, ou numa balança, as duas bandejas que estão em perfeito equilíbrio. Quando Deus criou o ser humano, o criou nesta perfeição de equilíbrio, com o seu corpo funcionando perfeitamente. E Deus ainda quer que nós permaneçamos desta maneira. Mas como já dissemos, o pecado tem trazido muitos dissabores à vida humana. E nós temos nos desequilibrado pelas decisões que tomamos ainda quando pequeninos, quando crianças. Até certa altura por conta dos pais, que os pais é que orientam, é que alimentam, e depois por nossa própria conta. Nós plantamos sementinhas que lá no dia seguinte, no amanhã, na velhice especificamente, nós vamos colher esses frutos com muitas doenças. Ainda no Salmos capítulo 8, verso 6, a palavra de Deus nos diz que esse domínio que nós precisamos, Deus deu ao ser humano quando o criou. Eu chamo a sua atenção para este verso, um verso profundo e interessante, né? Salmos capítulo 8, versículo 6, falando do corpo humano, do ser humano, né? E desta obra divina feita à semelhança de Deus. Diz o salmista: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Que tipo de domínio Deus colocou ao nosso alcance? Sobre todas as coisas. Mas sabemos que o mundo de pecado não nos permite ter todo esse domínio, não é verdade? Estamos com uma tendência má no coração, na vida, que talvez nos impeça de recebermos e de termos todo esse domínio. Mas ele é bíblico. Foi uma orientação segura dada por Deus lá no início. Ele diz que eu, você, cada um de nós como seres humanos, temos a capacidade do domínio próprio e temos que exercê-lo. E nós o fazemos através de decisões, através de escolhas. E no aspecto da saúde, naquilo que comemos, naquilo que bebemos, como dormirmos, nos nossos exercícios físicos, enfim, com cuidado da nossa saúde como um todo. Interessante que esse domínio, ele tem que ser exercido especificamente dentro do apetite. Do que comemos e bebemos, e consequentemente, como já falamos, o exercício físico, sono e assim por diante. O que tem a ver esta mensagem especificamente com a missão que Deus concedeu a cada um de nós? Nós temos nesses últimos dias, semanas ou meses, sermos orientados, advertidos a buscarmos profundamente a direção e o rebatismo do Espírito Santo em nossa vida. Aquele Espírito que deu avivamento para a igreja, logo após a ascensão de Cristo, e que trouxe o início do crescimento do Evangelho para todo mundo. Mas olha que interessante esse texto bíblico, pode ser o próximo slide. Olha como a senhora White nos diz: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina toda a terra. Com toda a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência
o que representa ser cooperador de Deus. Notem, quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá este fato. Profundo, não? Deus reconhecerá este fato, mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 193. Tremendo, não? O Espírito, a porção maior do Espírito de Deus que tanto aguardamos, estamos pedindo a cada dia, diz a senhora White, inspirada por Deus, que nós não receberemos este poder, enquanto a maior parte da igreja, se não toda a igreja, viver uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, uma vida vivida em equilíbrio, na prática, na área da saúde, como Deus tem orientado. Uma consagração completa, ser cooperador de Deus. Queridos irmãos, amigos, se nós nos envolvermos nesta busca e prática, diz a palavra que Deus reconhecerá esse fato e Ele dará o seu Espírito Santo para nós terminarmos a missão. Será que estamos distante disto? Quanto precisamos mudar no nosso relacionamento com Deus, na busca dessas orientações, para que Deus realmente dê aquilo que estamos clamando, o poder do seu Espírito. Já vimos que a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada deste ser da divindade. Mas ele não virá sem que este corpo esteja preparado. Portanto, parece um pouco ilusório estarmos clamando a Deus pelo poder do Espírito Santo, quando não estamos cuidando do nosso corpo, o templo onde ele deve morar, onde ele deve habitar, para fazer as transformações completas que todos nós estamos aguardando. O que precisamos, amigos e irmãos, para alcançarmos essas bênçãos que Deus tem preparado para nós? Precisamos do domínio próprio, precisamos do equilíbrio, como dissemos. E eu queria convidar os irmãos para abrirmos aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o seu capítulo 1 e o versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7. Acompanhem conosco. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e do quê? Moderação. O que é moderação? Equilíbrio. Deus nos tem dado a mim, a você, a cada um de nós, o espírito de moderação, o espírito de equilíbrio. Nós necessitamos deste espírito, deste dom dado por Deus, para alcançarmos as bênçãos que necessitamos. E na área da saúde, no comer, no beber, é exatamente esta virtude que nós precisamos para permanecer na exata medida e no comedimento. E você sabia que aquilo que você come, aquilo que você bebe, também tem o seu comedimento? Nós não somos especialistas na área e nem poderíamos fazê-lo nesta manhã. Talvez a doutora Nibre nem está conosco nesta manhã. Um médico para explicar com mais detalhes. Mas o nosso corpo, temos uma imagem ali de um corpo. O nosso corpo, ele aparece como, dizia uma palestrante que eu assisti uma vez, uma doutora. Vamos imaginar que o nosso corpo tivesse dezenas de copinhos. Ele está uma cena do nosso sistema digestório, com um copinho do lado, mostrando ali um modelinho. Essa é uma imagem, é uma ilustração. Imaginemos que o nosso corpo tenha os vários órgãos: fígado, rim, esôfago, fígado, baço,
intestino grosso, intestino delgado. Nós temos aí vários copinhos. E esses copinhos, eles devem ser enchidos por aquilo que comemos, por aquilo que bebemos no dia a dia. E não mais do que isso. O que acontece quando você enche um copo, além da sua medida? Vai transbordar. E transbordando vai se desperdiçar. E por incrível que pareça, tudo que comemos, tudo que bebemos, além daquilo que Deus já projetou, você está simplesmente se desperdiçando. Isso nos chama a atenção para alguma coisa. Que tipo de domínio eu e você temos exercido naquilo que comemos e naquilo que bebemos? Porque muitas vezes, talvez eu, você, alguns de nós, comemos além do que devemos comer. E bebemos mesmo aquilo que é bom e aquilo que comemos que é bom, além daquilo que devíamos comer ou beber. O que vai acontecer? O corpo vai eliminar. E você vê aí que coisa profunda, né? Deus ali na parte quase que final, deu ali 2 intestinos, né? Um delgado, onde ele afina, tirando ali todas as proteínas, sais minerais, vitaminas e assim por diante para o corpo. E depois, então, o sistema intestinal grosso, onde vai ser jogado aí os dejetos, né? Aquilo que não teve proveito. E muita coisa boa ainda vai ainda fora. Porque nós comemos demais ou bebemos demais desequilibradamente. Olha que coisa tremenda. Precisamos da moderação. Olha aí. Então, na alimentação, naquilo que comemos, no sono, no exercício físico, né, na vida espiritual, nós precisamos dessa dosagem certa, a quantidade certa. E na vida espiritual também é assim. Segundo os estudiosos, dos 116 elementos químicos que nós temos, pelo menos 60 deles são parte, ou têm parte ativa no nosso corpo. Tudo aquilo que você vê ali, né, em todos os órgãos que nós temos, 60 elementos químicos. Né? Esses elementos, chamados majoritários, eles são essenciais para o corpo humano. E com um consumo diário maior do que 100 miligramas, ou 100 miligramas. Nós temos entre eles aí, como Deus criou o ser humano do pó da terra, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, e todos são importantes. Os demais minerais, cálcio, fósforo, enxofre, sódio, potássio, cloro e assim por diante. Nós temos algumas orientações interessantes aqui da saúde, né? O carbono, por exemplo, aproximadamente 18% do corpo humano é carbono. E em combinações diferentes até com outros tipos de elementos químicos. E onde você encontra isso? Então você tem nos cereais, como a batata, o arroz, as massas e as leguminosas secas, por exemplo, o feijão, o grão, né, os grãos, lentilhas, algumas das várias fontes que contêm o carbono e os seus complexos. O oxigênio e o hidrogênio, você tem na água, né, que você bebe, um mistério de Deus, né? Como uma água pode manter a gente? Como é que você explica isso? Talvez aquele texto que vimos lá, né, o equilíbrio das nuvens, onde também, após a evaporação da terra, né, estar completa de água, ela não desaba. E pelo poder divino, o equilíbrio que Deus faz no seu controle, então vem a chuva em gotas. Podia cair como uma grande pedra de gelo e fazer um estrago tremendo. O equilíbrio. Mas Deus tem dado esse equilíbrio para a gente também, não é? E o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio corresponde a 65%. E o hidrogênio 10% do nosso organismo. Indispensável à vida, que representa cerca de 60% do corpo de uma pessoa adulta. Também estão presentes em outros complexos orgânicos, proteínas, vitaminas, carboidratos e também os gordurosos lipídios, né? Os carboidratos também formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio.
Então nós temos que ter uma alimentação equilibrada, e Deus deu orientação sobre isso. Nitrogênio, com maiores quantidades encontradas nos vegetais. Olha aí, alface, rabanete, espinafre. E você já ouviu, como eu já ouvi também algumas vezes, pessoas dizendo, não consigo comer verdura, não consigo comer legume. Meu negócio é carne. Tem que comer carne. Olha como Deus deu aqui tudo o que precisamos para o equilíbrio do corpo. E nós falamos a princípio que nós vamos plantando sementinhas com as decisões daquilo que decidimos comer e beber. E no amanhã, elas vão trazer os resultados. Eu tenho usado sempre uma figura que aqueles que convivem comigo, conversam, às vezes, eu sempre falo sobre isso, né? Nosso corpo é realmente um verdadeiro termômetro, né? E como funciona um termômetro? Ele vai do 0 até a mais alta temperatura do nada? Não. Quando está frio, ela começa a cair devagarzinho, até mostrar a temperatura mais baixa, até abaixo de 0. E quando o tempo está quente, vai subindo aos pouquinhos, até mostrar o quê? A mais alta temperatura. O seu corpo é assim. Aquilo que você come, que você bebe erroneamente, não vai trazer resultado no amanhã imediato. A não ser que você tenha, seja um celíaco, por exemplo, que não possa comer glúten, que não possa comer boa parte dos alimentos que contém glúten, e você vai sentir aí uma alergia tremenda pelo corpo, repentinamente. Não pode comer castanhas, talvez, alguns outros elementos bons que Deus colocou. O pecado trouxe isso, não foi Deus que colocou. Mas veja quanto nós temos que aprender para vivermos bem e colocarmos as coisas no devido lugar. Nós temos, por exemplo, a presença do cálcio e do fósforo, ambos importantíssimos para o funcionamento da estrutura óssea. Quantas pessoas com problemas ósseos estão aqui ligados ao que? Ao cálcio e ao fósforo. Olha que interessante. E, dentre outras reações químicas no organismo, com outros tipos de proteínas que você possa comer. Alguns alimentos ricos em cálcio. Você tem o leite, por exemplo, né? Tem um grão de bico. Também rico em fósforo, ferro, zinco. Fibras de vitamina E, vitamina K, vitamina B6. O ser humano prefere comprar as pílulas e tomar como complemento, deixando a orientação sábia que Deus deu para comer a fruta, a verdura, o legume e ter o seu corpo sadio. Uma incógnita, né? Uma incoerência humana. Nós preferimos comprar as pílulas. E você sabe que o inimigo trabalha muito em cima disso, né? As muitas propagandas que você vê na televisão. Você vê, por exemplo, uma como esta. Algo vai te fazer mal? Toma um engove antes, um depois, resolvido. Você toma um engove antes, prepara o organismo, aí come o que quiser, bebe o que quiser, e quando começar a fazer algum efeito, toma um engove de novo no finalzinho, e tudo está resolvido. Olha como é que o inimigo trabalha. Totalmente oposto às orientações divinas. Mas a palavra de Deus nos dá orientação segura. Aqui estão os alimentos que precisamos para manter o corpo em equilíbrio, em saúde física. No amanhã e na futura velhice, esse termômetro que vai chegar lá, e todos vão chegar, depois vão colher os frutos. Então você tem espinafre, feijão branco, tem o queijo, a mussarela, o manjericão, todos ricos em cálcio e ferro, dentre outros elementos químicos. Encontramos também no nosso corpo o enxofre e sódio. Olha que coisa interessante, enxofre e o sódio. O sódio participa de diversos processos bioquímicos no nosso organismo, atuando especificamente na regulação da pressão arterial. E quantos de nós, às vezes até jovens, já tem a sua pressão arterial já desequilibrada? Em vez de ter aí o seu 8x12, 7x12, né? Os enfermeiros aí, 7x12 equilibrado. 12x7, já inverti, viu? É uma pegadinha para pegar vocês, estão atentos. Essa é a desculpa do pregador. Então, olha que interessante, um equilíbrio, né? Mas quantos de nós já temos a pressão arterial descontrolada? E ficamos perguntando e clamando a Deus, Senhor, me cura. Mas estamos tomando atitudes erradas no comer e no beber. Estamos deixando os elementos especiais que Deus colocou para aquilo que precisamos, para buscar as pílulas. E talvez até aquelas famosas, tomaram antes, tomando depois.
e vamos levando a vida assim. Só que o termômetro vai cobrar. Lá no futuro, na sua velhice, você vai cobrar os frutos disso. Muitas e muitas e muitas doenças e desequilíbrio total do corpo. Olha, alimentos naturais ricos em enxofre. O arroz é o brasileiro, né? Nós comemos muito, né? Nós temos aí 35 miligramas de enxofre por cada 100 gramas de arroz. A cebola roxa, olha que coisa interessante, né? Aí aproximadamente 50 miligramas por cada 100 gramas de alho, de cebola consumida. O alho, quase 64%, não é? De microgramas em cada 100 gramas de alho. O ovo, perto de 125 miligramas em cada 100 gramas de ovos consumidos. Então, uma alternativa, né? Aí para quem não come a carne, para o vegetariano, para não perder as vitaminas e os sais minerais que o corpo precisa. A semente de abóbora, né? Rica em vitamina A, vitamina C, B1, B2, B9 e a vitamina E. Minerais, fibras e sementes de abóbora têm uma concentração aproximadamente de 146 miligramas de enxofre por cada 100 gramas de semente consumida. Coisa tremenda, não? Saúde à nossa disposição. Você compra um carro e vem lá o manual para você cuidar dele. Pôr direitinho o óleo, troca da gasolina, ou do álcool, tudo certinho, né? Para você ter manutenção do carro e tê-lo para muitos anos. Então, não foi diferente com o corpo humano. Essa máquina viva que Deus criou, a semelhança sua, a semelhança divina, Ele deu essas orientações para que nós pudéssemos, então, orientados pela palavra, buscarmos o quê? A cura. Buscarmos a prevenção, a moderação, evitando já as doenças no mundo de pecado. Potássio e cloro, elementos interessantes também, não é? Especialmente na batida, na manutenção das batidas do coração, a transmissão de impulsos elétricos das células, aí está a presença do cloro e do sódio. O ferro está presente aí na hemoglobina, né? Responsável por transportar o oxigênio para todos os tecidos do corpo. O zinco, vários processos, como por exemplo o metabolismo das proteínas, a síntese do material genético, contra as infecções, o bom funcionamento imunológico e auxiliando aí na cicatrização das feridas. Coisa tremenda, não? O selênio atua como antioxidante, prevenindo diversas doenças, como o envelhecimento, que também é uma consequência do pecado e é uma doença também, não é? Para o bom funcionamento do sistema imunológico, sistema endócrino, anti-inflamatório, auxilia na prevenção das doenças cardiovasculares, na prevenção de Alzheimer e na doença de Parkinson. Todos os remédios Deus deixou à disposição para nós. E eles estão aí, naquilo que comemos e bebemos no cada dia, na orientação firme da sua palavra, para compreendermos e nos alimentarmos corretamente e termos uma saúde completa. E aí você tem alimentos ricos, né? Como o selênio, a castanha do Pará, a farinha de trigo integral, feijão preto, a gema do ovo, assim por diante. Frutas e verduras, do modo geral, né? Você tem as vitaminas, sais minerais, tudo que Deus já projetou para eu e você termos saúde e saúde em abundância. Limão, milho, chuchu, quase não damos valor ao chuchu, né? Alguém diz que ele tem todas as vitaminas A, B, C, D, né? Mas aí num termo pejorativo até. Mas veja, o chuchu, ele tem a vitamina do complexo B. E às vezes nós não damos tanto valor para o chuchu, não é? E ele tem minerais também como o sódio, como o cálcio e o fósforo, o chuchu. Então, veja que interessante, né? E você tem aí, então, vários elementos, né? A cenoura. Temos aí a cenoura que nos dá uma orientação segura por Deus nessa alimentação para o controle da saúde, né? Um pequeno desequilíbrio aqui, mas vamos lá. Ok?
pouquinho de paciência, nós chegamos lá. Paramos aqui na cenoura, né? Contém potássio, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, sódio, cloro, silício e vitaminas A, vitaminas B1, B2 e vitamina C. O espinafre, né? Quase não consumimos o espinafre, né? Mas o espinafre é rico, olha. Riquíssimos em ferro, beta-caroteno, sódio, potássio, fibras, um alimento altamente nutritivo. O alho, vitaminas A, vitamina C. O alho atua especialmente no controle da pressão arterial. Olha que coisa interessante. Você está com a pressão alta aí, do nada, né? A prevenção primeiro, toma um chazinho de alho, rapidinho ele dá o controle imediato. Coisa tremenda, não? Remédios naturais que Deus deixou. Você tem almeirão, kiwi, banana, mamão, laranja, olha aí quantas coisas boas, não? Bom, para tudo isso daqui, nós precisamos de uma coisa muito importante, que é o título da nossa mensagem, que é o equilíbrio. E a Bíblia fala disso também, interessante. Convido você aqui a abrirmos a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e o verso 16. Esses dias nós usamos aqui este verso, lá no nosso clube de finanças. É um verso que se aplica a muitas áreas da vida. E aqui está uma aplicação também para esta área tão importante do nosso corpo humano. O equilíbrio também, não é? Equilíbrio na vida financeira e o equilíbrio também do corpo humano. Né? Os órgãos funcionando perfeitamente, em boa saúde. Olha que interessante. Eclesiastes 7, verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Há uma luz muito profunda aqui para cada um de nós. Uma vez um professor de uma sala de aula exemplificou este verso de uma seguinte maneira. Ele pegou o giz, ainda se usava giz, né? Hoje alguns usam ainda. E ele traçou uma linhazinha lá, uma linhazinha tênue, lá no quadro negro. E ele disse, mesmo esta linha tênue, ela tem a extrema direita e tem a extrema esquerda. Isso significa que você tem uma distância para percorrer, de um lado até uma parte da parede, e o outro lado até o outro lado. Há um espaço para você andar. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não pode ser extremista em nada, e não deve ser extremista em nada, mesmo na vida espiritual. Não precisa ser santarrão. Equilíbrio na justiça, equilíbrio na vida justa, mas o equilíbrio também na vida o quê? De saúde, irmãos. Interessante, esse verso nos chama atenção para um equilíbrio que eu e você precisamos ter também no cuidado com a saúde, naquilo que comemos, naquilo que bebemos. E nos vem a imagem, aqueles copinhos novamente, né? Eu não posso e não preciso comer mais daquilo que eu preciso. Eu não posso e não devo beber mais daquilo do que eu devo beber, porque senão tudo vai ser desperdiçado. O corpo requer apenas uma quantidade correta, que você precisa ingerir no comer e no beber, para manter o equilíbrio do seu corpo. Temperatura estável, não é? E a sua saúde boa. Olha que coisa interessante. Então, aqui nos é mostrado o que? Neste verso, um equilíbrio, uma moderação em todos os aspectos da vida. Precisamos também de firmeza na vida cristã. Olha esse texto de Paulo, 2 Coríntios 1, verso 24. Segunda epístola, né, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e versículo 24. Alguém quer ler para nós? 2 Coríntios 1, verso 24. Interessante, esse verso tem muitas orientações.
Nós fazemos aí muitos cultos, muitas palestras. Nós vamos me ater à última parte deste verso. Olha que interessante. Paulo está resumindo, dizendo que nós estamos firmados na fé. Digo, estamos firmados na nossa vida através do quê? Da fé. E a fé, ela exige uma confiança. Confiança no Deus que te criou, no Deus que criou este corpo humano, que deu todos aqueles órgãos que estão ali internamente, com seu bom funcionamento, para que, bem alimentados, bem irrigados, eles funcionem de maneira equilibrada e dê a cada um de nós saúde em abundância. Então, mas a fé, essa confiança, essa certeza desse Deus que cuida de nós, é que vai manter eu e você firmados na nossa vida espiritual e o nosso corpo diante de Deus, através da luz que Ele nos tem revelado. Notem, a fé, na nossa vida, na vida física, na vida espiritual, na vida financeira também, por que não? É que nos mantém firmes, confiantes em toda a luz que Deus dá para a administração da nossa vida. E como nós encontramos isto? Na sua palavra. Na palavra, Sagradas Escrituras, o Espírito de Profecia, ali estão todas as orientações de Deus para a manutenção deste corpo que Deus colocou cada um de nós. Então nós necessitamos buscar conhecimento, luz, orientações sábias, para nos conduzirmos nesta vida, na área da saúde. Para não termos problemas no dia de amanhã. Para depois não estarmos clamando a Deus por misericórdia, por bondade, porque estamos sofrendo bastante com as consequências das doenças no nosso corpo. Gálatas 5, verso 23. Aqui é um outro aspecto interessante. Está aí pertinho, né? Gálatas 5, verso 23. Quem sabe alguém possa ler para nós também. O que esse verso diz para nós? Interessante aqui, podemos tirar a lição. O que diz o apóstolo Paulo neste verso? Olha aqui, nós temos tem que haver um equilíbrio, né? O domínio próprio. Nós precisamos na nossa vida como um todo, e nesta manhã especificamente estamos falando da saúde, estamos falando do comer, do beber, do exercício físico, né? Daquilo que comemos, bebemos e assim por diante, do sono. Então, a nossa fé, a comunhão diária, mais os conselhos divinos para a manutenção do nosso corpo, da nossa saúde, vai dar a cada um de nós um domínio completo que Deus espera quando Ele criou Adão e Eva no jardim e deu aquela capacidade de dominar todas as coisas. E a palavra de Deus está nos dizendo também o nosso corpo, a nossa saúde. Vamos a alguns textos interessantes agora. O que nos diz o Espírito de Profecia sobre isso? Então, o verso ali, Satanás está o quê? Constantemente alerta. Olha que interessante. Nós cochilamos, mas o inimigo não cochila. Ele está constantemente alerta. Para fazer o que, irmãos? Diz a palavra. Submeter ao quê? Ao seu controle, o controle de Satanás. Olha que interessante. Seu mais forte poder sobre o homem, ele exerce através do quê? Do apetite. Por que o inimigo tem batido firmemente nesses últimos dias e o fará até que Jesus volte? Muitas coisas ainda nossos olhos verão, talvez nossos filhos, antes que Jesus volte. Na comida e na bebida. Embota a nossa mente. É isso que o inimigo quer. Ele exerce esse poder sobre o apetite. Se você não tiver o controle dosado, como já falamos aqui, no comer, no beber, tudo exagerado, não seja demasiadamente ímpio e nem justo. Seja equilibrado no comer, no beber, no vestir. Você não pode dormir demais. Não pode beber água demais, também vai desequilibrar o teu corpo. Tem que ser tudo sob medida, os copinhos, lembra lá do copinho? Ele não existe, né? Só uma ilustração. É os copinhos, só a necessidade que você precisa, nada mais do que isso. E o que diz mais ali? Ele exerce o domínio sobre o apetite e este procura ele estimular através de todos os modos possíveis. Olha o próximo quadro. Com a mente servirmos ao Senhor.
que diz a senhora White? Que a cabeça é o quê? A capital do corpo. É por isso que na área da saúde você aprende, né? A pessoa se acidentou, esse dia estava no meio do Senna, né? Lembramos do saudoso Senna, quando bateu o seu carro, né? Ele afetou o seu cérebro. Então o corpo está funcionando, está batimento cardíaco, funcionando, levou para o hospital ainda, mas a mente já foi. A capital que comanda todo o corpo já foi. Isso significa que daqui mais algumas horas o corpo também vai perecer. Porque a capital, onde comanda todo o corpo, não mais funciona. E aonde o inimigo vai trabalhar? No apetite. Porque aqui que está o comando de todo o nosso corpo, de todo o domínio que precisamos. Na vida espiritual, na vida física, né? No que comemos, no que bebemos, como dormimos, o exercício físico e assim por diante. Olha outro quadro interessante. Diz a palavra de Deus: ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo. Isso é muito profundo, não? Se você professa piedade, consagração a Deus, você quer viver uma vida pia, vida consagrada, separada para Deus, está orando como eu, buscando o Espírito Santo, porção maior sobre o corpo, sobre a nossa vida, nós precisamos dar atenção sobre o apetite, que é onde o inimigo trabalha. Ninguém considere isso como uma indiferença à saúde do corpo. E se lisonjie de que a intemperança não seja pecado, porque ela é pecado. E não lhe afete o que é a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a moral. A norma da virtude é elevada ou degradada pelos hábitos físicos. Livro Temperança, na página 17, da senhora White. Olha o próximo texto. Se reconhecêssemos que os hábitos que formamos nesta vida afetarão nossos interesses eternos, eu confesso aos irmãos que eu não entendo ainda bem isso. Não sei se você já entende isso, eu não entendo ainda. Como isso vai afetar a eternidade na minha vida, eu não sei. Porque Deus disse que vai transformar o meu corpo de pecado num corpo de glória. Mas também a senhora White disse que a única coisa que levaremos daqui dessa terra é o nosso caráter, que é o conjunto de tudo aquilo que você viveu nesse mundo. Todas as experiências da vida, até a educação que você estudou, que você se preparou. Então, a luz que Deus nos revela, os conhecimentos que Ele nos dá através da palavra, da inspiração divina, isso forma o nosso caráter, forma a nossa vida. E a senhora White diz que o que nós comemos, o que nós bebemos, o cuidado com a saúde, vai afetar a eternidade também. Não sei como isso vai acontecer. Se você entende, você me explica depois a parte. Mas olha que interessante. Afetarão nossos interesses eternos. Que o nosso destino eterno depende dos hábitos extremamente temperantes. Esforçar-nos-íamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer ou no beber. Conselho sobre regime alimentar 234. Se eu e você soubéssemos, se ela está dizendo que é assim, eu e você sabemos, que afeta até o futuro, então nós vamos cuidar mais naquilo que comemos e bebemos, na temperança. Irmãos, Deus nos chama a atenção nesta manhã para uma consagração completa. Aquele primeiro texto que nós lemos, né? Que Deus não dará a porção maior do seu Espírito Santo sem que a maior parte da igreja esteja vivendo uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus. Eu tenho muito a viver, mudar na minha vida. Como eu gostaria de hoje estar pregando para os irmãos de uma maneira diferente. Mas não posso fazê-lo, porque eu tenho ainda alguns milhões de defeitos para serem corrigidos. Mas, acho que um dia eu já falei numa pregação também, eu fiz um dos pedidos que eu fiz a Deus, e eu, de vez em quando, lembro a Deus, para não esquecer, né? Eu fico lembrando a Deus, Senhor, meu pai morreu com quase 100 anos. Eu quero viver mais de 100 anos. Mas como é que eu quero viver mais de 100 anos se viver uma vida totalmente descontrolada? Então, há muito que eu peço a Deus, Senhor, me dê luz para viver. E eu eliminei muitas coisas da minha vida durante a minha vida até aqui. Mas ainda tem umas milhares ainda para serem eliminadas. Mas muitas boas coisas a gente já, que prejudicam o nosso corpo, foram eliminadas. Olha o que o Sr. White diz. O corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do quê? Do caráter. Que você vai levar para a eternidade.
É o corpo, é a única coisa. E quando ela fala de corpo, está dizendo naquilo que você come e naquilo que você bebe. Mais um texto aí, olha interessante. Aqui, esse texto é conhecido de nós, né? Quais são os conselhos divinos para a nossa vida? Ar puro, respirar bem, não é? Luz solar, vitamina D de graça, dentre outras vitaminas que o sol nos dá. E o inimigo, irmãos, ele põe tantas coisas no meio do caminho que a gente não entende, né? Eu não consigo entender. E um dia, numa entrevista de jornal, alguém perguntou assim, mas no passado, as pessoas brincavam o dia inteiro no sol do meio-dia ainda, sol das 3 horas. Nunca ninguém veio falar de câncer, de nada. Você explica isso? Como é que agora diz, não, você tem que ter filtro solar, tem que ter não sei o que para passar no corpo, você tem que ter esse horário, aquele horário. Olha só, vai dizendo, você precisa receber luz solar. Ela diz, abstinência. É bom também o jejum, né? É bom de vez em quando fazermos jejum. Não só lá uma vez no ano, não. De vez em quando é bom fazer um jejum, de comer, de beber. O corpo, ele vai buscar dentro de você mesmo aquilo que você não está dando. As vitaminas, os sais minerais, a água. Você até emagrece um pouquinho, fazendo um pouco de jejum. Porque não tendo água, o corpo vai buscar água onde tem. Água acumulada, e ele vai tirar de lá. É uma sabedoria divina fora do comum, não é? Olha lá, o exercício físico. Eu não estou aqui colocando, irmãos, para nada, mas não sou exemplo para ninguém, né? Mas a gente tem buscado isso na nossa vida. Eu vou completar agora o mês que vem, se Deus permitir até lá, 69 anos, não é? Mas eu sempre corri na minha juventude, sempre. Sempre joguei bola quando jovem, e depois mais adiante sempre corri. Corrida. Não é? Ultimamente não estou correndo, mas estou caminhando. Eu saio dali de casa, quem sabe onde é minha casa, até o hospital, não sei como é naquele hospital, depois do Açaí ali na avenida, né? Hospital regional. Vou até lá caminhando, faço a minha curvinha e volto. Segunda, quarta e sexta. Mas o detalhe desse exercício é que nessa caminhada eu tenho aí mais de 2 horas de oração com Deus. Olha que coisa boa, irmãos. Eu oro por você, viu? Oro pelo seu lar, pela sua família, por todos vocês. Pelo acionado dessa igreja, pelo nosso pastor. Não dá para lembrar o nome de cada um, mas oramos por todas as famílias. Todos aqueles que estão ligados aos ministérios da igreja. Trabalho que precisa desenvolver para Deus. A gente busca orar por todos. Deus nos dá essa graça, irmãos. Olha ali, ela diz o quê? Que nós precisamos do exercício físico, né? Precisamos também do quê? O regime conveniente. Estamos falando disso nesta manhã. O uso da água, confiança no poder de Deus, poder divino, e aí estão os verdadeiros remédios. Não está na pílula, não está nos comprimidos. E quando eu pedi a Deus que eu queria viver muito, eu precisaria cuidar disso, né? Cuidar no comer, no beber, tem muita coisa para mudar ainda. Mas também uma das coisas que eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero entrar para a velhice usando muito remédio, Senhor, ou possível sem nenhum. Sem nenhum é impossível, porque estamos do mundo de pecado. E se você viver 100% daquilo que Deus está te pedindo, você vai pegar uma dengue ainda. É o mundo do pecado. O pecado não escolhe, você vai pegar a doença. Talvez você vai falar, mas Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, por que a dengue? E está uma praga tremenda aí, né? Eu peguei há uns 20, 30 dias para trás. Depois vem em escala, assim, né? Já pegou o Binho, já pegou o Luciano. Parece que Deus o inimigo está trabalhando e pegou a liderança da igreja. Só não soube se o pastor Paulo ainda pegou, né? Pegou também? Aí, o pastor Paulo já pegou. E tem família nesse momento aqui com dengue. Alguém já levantou a mão aqui que está com dengue também, mas está aqui nessa manhã. Está uma praga, né, irmãos? Não é uma pandemia, porque tem lugares que o mosquito não existe lá, né? Mas é tremendo, gente. Olha, como é que pode, né? Então, há assim, um desequilíbrio total nesse mundo de pecado que o inimigo trouxe. Olha lá, próximo slide. Vamos ver. Vou ver se hoje é o último. É o último? É o último slide. Então, irmãos, que cuidado que eu e você precisamos ter nesta hora. Eu quero ler aqui, Eu ia fazer um slide também, mas não o fiz. Uma estatística desses dias agora. Estava preparando essa mensagem, eu ia pregar hoje, e no Jornal da Manhã lá, né? Eu vi essa estatística, eu já tirei a foto, eu ia passar de slide, mas eu copiei. Olha que coisa interessante. Coisa que eu e você precisamos saber.
na capital, na nossa capital de São Paulo, entre janeiro e março deste ano. Então é recente, né? Entre janeiro e março deste ano. Olha o que aconteceu. Houve 112.068 solicitações de chamadas para ambulâncias. Só entre janeiro e março. 116.068 solicitações de chamadas por ambulância. Mas olha que detalhe interessante. 66.064 foram atendidas pelo SAMU. Aproximadamente 59%. Em média, são 511 chamadas diárias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Mas olha o detalhe agora, para você pensar. Nós temos na nossa capital aproximadamente 2.136 profissionais. Quantos milhões nós temos de habitantes no estado de São Paulo? Você tem 2.136 profissionais. Ainda ontem vi uma reportagem do menininho, não me lembro a idade agora, que acabou morrendo por dengue. Que foi ao hospital, aqueles trâmites e tal, agora tem cor para isso, cor para aquilo, não sei o quê, espera aqui, espera ali, e o menininho morreu lá na fila antes de ser atendido, por dengue. Isso deve chamar a atenção de cada um de nós. Olha que interessante, na nossa zona aqui, olha, Zona Leste. Olha, apenas 122 ambulâncias nós temos. Deus é misericordioso, não é não? Imagina se mais do que isso aqui fica doente ao mesmo tempo. Vai atender? Não vai atender. Você tem 122 ambulâncias. E está distribuído assim ainda, olha. Corrigindo aqui, né? 122 ambulâncias dentro do estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo. Você tem na Zona Leste 27 na Zona Leste, 24 ambulâncias na Zona Norte, 24 na Zona Sul, 21 ambulâncias na Zona Sudoeste e 14 na Zona Sudoeste. Na Zona Oeste. Então, você tem apenas 10 ambulâncias para servir a área central da cidade, da capital. 10 ambulâncias. Agora, você imagina, quantos chamados são feitos? 511 chamadas por dia. Será que o ser humano está dando atenção para a sua saúde? Como um todo? Não estou falando nem de nós agora, como cristãos, que temos a luz da palavra e temos a luz do Espírito de profecia. Será que as pessoas estão dando ouvido àquilo que se propaga aí, é falado? Tem tantas orientações na televisão mesmo, sobre saúde, chamando a atenção das coisas que fazem bem para o organismo, não fazem, do exercício físico que é tão saudável para nós, do comer, do beber, do sono e assim por diante. Quais são os cuidados que eu e você precisamos? No comer, no beber, no exercício físico, né, espiritual, do alimento diário da palavra de Deus, da comunhão diária. Então, irmãos, os tempos estão cada vez mais difíceis. E a maneira como nós comemos, bebemos, exercitamos, vai definir a qualidade de vida do dia de amanhã. Especificamente na sua velhice. Como é duro, irmãos, a gente orar por famílias da igreja, por pessoas idosas hoje, que estão novinhas aí, acamadas. Porque não cuidaram da saúde. Comer erroneamente, beber erroneamente, às vezes continuam bebendo e comendo erroneamente, na base do tome um antes, toma outro depois, e depois fica clamando a Deus: Senhor, me cure. Senhor, dá-me o poder do Teu Santo Espírito, rebatize-me. Isso não acontecerá sem que primeiro haja uma consagração geral da igreja. E Deus nos chama a atenção para isso nesta manhã, irmãos. Quero concluir a nossa mensagem com as seguintes palavras. Me permitam, quero ler. Precisamos cuidar do nosso corpo e saúde em todos os aspectos, físico, mental, espiritual. E para aqueles que estão conosco no clube de finanças, saúde financeira também. É Deus quem nos concede graça, através do seu Espírito Santo, para nos guiar e nos orientar no bom autocuidado, na Bíblia e no Espírito de profecia. Vamos atentar a essas orientações? Vamos atentar a essas composições químicas que Deus já colocou, e das 116, 60 delas estão presentes no corpo humano, para nós nos alimentarmos bem, as frutas, verduras, castanhas, deixarmos o regime pesado aí, tão comum do dia a dia, né? Dos finais de semana, dos feriados, uma comida muito pesada, que vai trazer dificuldades no futuro.
Vamos desenvolver o equilíbrio no alimentar, no comer, no beber? Quantos estão dispostos nesta manhã a fazer um plano com Deus de mudanças? Não é para você, pode levantar a sua mão. Não é você mudar assim de repente. Ah, eu comi carne até agora, aos 68, é o único mês que vem eu faço 69, e aí eu vou deixar o mês que vem. Ou a partir de agora eu vou deixar. Deus não quer que você deixe nada de imediato, faça planos, ore a Deus, mas cuide. Eu particularmente tenho já 39 anos que não como nenhum tipo de carne. Nem peixe, nem galinha, nada. Fruta, verduras, legumes, castanhas. E tem as deficiências, né? Que de vez em quando a gente come, né? Infelizmente, precisam ser deixados. Nós estamos orando a Deus, clamando a Deus para Deus nos dar força para deixar isso. Porque se eu quero viver mais de 100 que eu pedi, eu preciso cuidar do corpo. Então, irmãos, eu quero convidar você para ficarmos de joelhos. Para todos que levantaram a sua mão, nós nos ajoelharmos e pedimos a bênção de Deus para nos dar força, para nós termos uma atenção especial para o nosso corpo, para a nossa saúde, cuidando daquilo que comemos, bebemos, nesse equilíbrio, nessa moderação, para que o seu Espírito possa habitar em nós. Pai bendito e eterno, agradecemos de todo o coração o poder da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a urgência destas orientações que tens nos dado nas Sagradas Escrituras e no Espírito de Profecia. E vendo aí o dia a dia, a sociedade, como as doenças avassalam grandemente, como a capacidade de atendimento do órgão público não é suficiente, nunca será, quanto precisamos cuidar de nós mesmos, para que tenhamos uma boa saúde e a nossa vida testifique do Teu poder, do poder do Teu Espírito habitando no nosso ser. Ó Pai, há muito a mudar na nossa vida. Eu me coloco nesta manhã com este clamor especial do Senhor para a minha vida pessoal e particular, para a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, do meu netinho, e representando toda a Tua igreja que aqui está. Todos precisamos, Pai, mudar. Todos precisamos tomar consciência de que o Teu Espírito não habitará seguramente em abundância em nosso viver, se não cumprirmos aquilo que o Senhor espera de nós. Dá-nos esta graça. Eu agradeço esta bênção e essa entrega da vida que fazemos e de cada filho do Senhor que nesta manhã levantou a sua mão no desejo de mudanças. Dê luz, dê sabedoria pela Tua palavra, para que busquem a cada dia mudanças. Isso traga saúde, para que seja um testemunho vivo também para aqueles que nos cercam. Nós te agradecemos essas bênçãos e as colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar o hino Canção da Vida, para finalizar o culto de hoje. Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao Teu lado nada faltará. Mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido,
Obrigado, fala para Jesus. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Irmãos, a cada culto, uma decisão. Nós precisamos, enquanto igreja, enquanto famílias, sairmos desse culto de hoje, dispostos a repensar o nosso cardápio. Nós precisamos e devemos, enquanto famílias, enquanto igreja, repensarmos o nosso cardápio, os nossos hábitos. Como estamos cuidando do nosso corpo. Que o Espírito Santo nos ajude nesse sentido, dizendo, olha, para fazer isso, é para fazer aquilo, vai por aqui, vai por ali. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pelas orientações que o Senhor nos deixou na Tua palavra, no espírito de profecia, dizendo, olha, vocês precisam repensar o cardápio de vocês. Vocês precisam repensar a forma como vocês estão cuidando do corpo de vocês, para que eu possa dar mais clareza da minha palavra para vocês, para que o Espírito Santo possa habitar em vocês. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pecadores, mas o Senhor disse que aquele que te buscasse encontraria. E o Senhor disse que está à porta batendo. E aquele que abrir a porta do coração e deixar o Senhor entrar, o Senhor vai transformar. O Senhor diz que nós podemos ser transformados pela renovação da mente. Por favor, Pai, renova a nossa mente, o nosso gosto, os nossos hábitos. Nos ajuda a dormirmos melhor, a nos alimentarmos melhor, a cuidarmos do nosso corpo, a tirarmos o que tem feito mal para a gente e a colocarmos no lugar coisas boas. Por favor, nos ajuda a sairmos desse culto com uma decisão de caminhar na direção que o Senhor quer para a nossa vida. Continua usando pessoas como o irmão Noel, que venham aqui nos alertar. E que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita obra que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nos dá felicidade plena. É o que nós te pedimos, certo de que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos sair em ordem pelos primeiros bancos. O irmão Noel vai te cumprimentar à porta. Tenham todos um excelente sábado.